Olá, pessoal. Eu sou a professora Josimeire Omena Leite e sou professora da Universidade Federal de Alagoas, do curso Serviço Social. E tive a grande alegria, a grande satisfação de organizar a coletânea intitulada Gramsci em Perspectiva, juntamente com o professor Adriano Nascimento, lá da Faculdade de Serviço Social. E essa coletânea, ela traz à luz valiosos conceitos, cujo fim é dar visibilidade à contemporaneidade do pensamento de Antônio Gramsci. E essa coletânea, ela teve a valiosa contribuição das professoras doutoras, da Universidade Federal de Alagoas, professora Margarete Pereira Cavalcante, professora Maria Valéria Costa Correia, das professoras Jane Alves Rocha e Maria Betânia Buarque Lins Costa e do professor doutor Adriano Nascimento. E também tivemos a valiosa contribuição, que escreveram os capítulos também das professoras doutoras Luciana Aliaga, da UFPB, da professora Daniela Xavier Mussi, da UFRJ, e dos professores doutores Rodrigo Duarte Fernandes dos Passos, e Leandro Galastre, que é da Unesp Marília. E também eu dei a minha contribuição, onde eu escrevi um capítulo intitulado Hegemonia e Revolução Passiva, a dialética da passivização no pensamento gramsciano. E as questões apresentadas neste capítulo demonstram como Gramsci tece sua compreensão de revolução passiva, revelando que em seus escritos, precisamente seu conceito de revolução passiva, não é para ser aplicado apenas à interpretação do ressurgimento, mas que se estende a toda a época complexa de transformações históricas. E aí a reflexão que eu faço indica que a discussão de revolução passiva é de grande relevância, ressaltando que a revolução burguesa sem revolução foi uma característica marcante em vários países da América Latina. E aí o texto revela que os países da América Latina, como o Brasil, vivenciaram uma via não clássica de contribuição do capitalismo, cuja trajetória da modernização burguesa deu-se de forma muito retardatária, buscando resolver seus dilemas pela via da conciliação pelo alto, em um claro processo de exclusão da classe trabalhadora. Também chama atenção para o fato de que, em tempos de contra-reforma, de restauração conservadora, com uma dosagem de transformismo, faz-se necessário uma compreensão das acirradas críticas por parte dos ideólogos do social-liberalismo e do neodesenvolvimentismo às teses ortodoxas do neoliberalismo, que se inclui no bojo de um revisionismo do modelo societal, de um modelo societal brasileiro, deste modelo. O modelo que ganhou forma e expressão nos últimos anos do século XX, e essa crítica como consequência dos limites e inconsistências do ciclo da ortodoxia neoliberal. Então, a trajetória analítica traz uma discussão sobre a revolução passiva, buscando recuperar a raiz do conceito, na análise feita por Antônio Gramsci, dos dois ciclos da revolução passiva, do ressurgimento e do americanismo-fordismo. E aí tal conceito, e aí vale enfatizar, elaborado por Vincenzo Cuoco, foi tomado por Gramsci como critério interpretativo da história da construção do Estado Nacional Italiano, e foi utilizado na compreensão de outros processos de transição tardia ao capitalismo, mais especificamente nas formas que este assumiu durante o processo de modernização capitalista brasileira. Então, qual é a intenção? A intenção é compreender a dialética da passivização que se processou em países que modernizaram o Estado,
por meio de projetos reformistas, sem recorrer a uma ruptura revolucionária. E aí, nesse campo de análise, o artigo discute o transformismo, né, um conceito que surge nos escritos de Antônio Gramsci e que aparece quase sempre ligado à noção de revolução passiva, entendido como uma das formas históricas do que foi observado sobre a revolução-restauração ou revolução passiva no processo de formação do Estado moderno na Itália. Pressupõe-se que a literatura apresentada na coletânea contribuirá para enriquecer o conhecimento sobre o tema tratado, pois ao discorrer sobre o transformismo, o texto revela que tal conceito indica um dos elementos constitutivos do mecanismo geral de hegemonia e que se pode, através dele, estabelecer certas analogias históricas, né? O que torna útil o seu emprego como critério de interpretação da própria história contemporânea. Sob modo, diante de um fenômeno que ocorreu no Brasil de deslocamento, né? No qual os ideólogos do social-liberalismo e do chamado neodesenvolvimentismo passaram a atuar na prática como intelectuais ou elementos ativos da classe dominante e cogestores dos interesses do capital, né? E aí gostaria muito, aqui finalizando, de agradecer também o apoio da editora da UFAL, né, da EduFal, e desejar a todos vocês uma ótima leitura.